Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana eu coloquei para rodar o robô Horus na versão tendência. Coloquei um em conta real e um em conta simulada, os dois com os mesmos parâmetros, exatamente iguais, para a gente fazer uma comparação dos dois e ver se realmente tem diferença da conta simulada com a conta real. Eu percebo que tem uma desconfiança muito grande em relação às operações simuladas e não é todo mundo que conhece. E na SmartBot tem o simulador pessimista e o simulador otimista. Acho que o próprio nome já deixa um pouco claro, né, que o simulador otimista vê o melhor cenário possível e o simulador pessimista vê o pior cenário. Então, o que a gente utiliza para ter uma confiança nas estratégias é o simulador pessimista. Um questionamento que muitas pessoas fazem: se dá para confiar nas operações simuladas, se vai ser igual às operações reais. E eu percebo que a maioria das pessoas acreditam que não. Mas não digo que seja todos os casos, mas o que eu percebo que acontece é que a pessoa coloca o robô para rodar em ambiente simulado, aí tem uma semana de ganho, e na semana seguinte o mesmo robô rodando em conta real tem loss. Aí a pessoa atribui o fato da diferença de uma semana para outra no simulador ou na conta real, como se o robô tivesse tido loss só porque está na conta real. Eu acredito que a melhor forma de fazer essa comparação é rodando os dois ao mesmo tempo. Se no mesmo dia você rodar um em ambiente real e rodar o outro em ambiente simulado, que foi o que eu fiz aqui. Então, o Horus na versão tendência e operando em conta real teve um saldo diário, um retorno diário de R$ 233. O mesmo robô com as mesmas configurações teve um retorno de R$ 73. 233 menos 73 dá uma diferença de R$ 160 com um saldo positivo para a conta real. Então, na conta real, me deu um retorno de R$ 233 e na conta simulada deu retorno de 73. Agora eu vou analisar a operação, as operações dos dois robôs, para a gente entender por que deu uma diferença tão grande, sendo que é a mesma estratégia nos dois robôs. Só lembrando, pessoal, que para poder utilizar a estratégia Horus, você poder operar com essa mesma estratégia que eu opero, só você precisa de ter o cadastro na plataforma SmartBot. Você precisa de assinar um dos planos. Tem o plano Free, que é gratuito. Você pode usar um robô operando em conta simulada. O plano Lite, você pode utilizar dois robôs com 2 mini contratos em cada robô. Ou seja, você pode expor até 4 mini contratos. O gráfico, o atraso de 15 minutos, não é no envio das ordens. Esse atraso de 15 minutos é só para você acompanhar as operações. Então, você não acompanha as operações em tempo real. Você acompanha ela com 15 minutos de atraso. Mas isso não interfere no desempenho dos robôs. A partir do plano Pro, você já pode utilizar 5 robôs e tem direito a 2 backtests por dia. E esses backtests são acumulativos. E o gráfico, o acompanhamento já é em tempo real. Você pode utilizar até 25 mini contratos ou 5 contratos cheios. E aqui os outros planos mais avançados, o Expert de 799 e o Advanced de 1.400. Assinando um dos planos, é só fazer a assinatura da estratégia, que na hora de criar um novo robô, a estratégia Horus já vai estar disponível para você. Então, fazendo a análise aqui dos robôs, primeiro eu vou olhar como foi as operações do Horus na versão tendência em conta simulada. Então, analisando aqui a primeira operação, ele entrou numa compra nesse candle, fez a parcial com 4,5 nesse candle e foi estopado dessa compra com o segundo contrato no break-even. O primeiro contrato pegou 4,5 pontos, teve um spread positivo de meio ponto, e o segundo contrato pegou menos 1 ponto.
Então teve um spread negativo, que era para sair no 0 a 0, teve um spread negativo de 1 ponto. Isso no simulador pessimista. A segunda operação entrou aqui na venda com 2 contratos, aqui com 4 pontos positivo, fez a primeira parcial. Então nesse candle chegou a conta aqui no preço de entrada e estopou no 0 a 0 no break-even, em cima aqui do preço de entrada. E a entrada na venda foi no 39,10. Isso na conta simulada. Então essa segunda operação deu um retorno só de R$40. Agora eu vou acompanhar a mesma operação do Horus Tendência em conta real. Então aqui, aquela primeira operação que entrou na compra nesse candle, fez a parcial de 4,5 pontos e saiu estopado no break-even nessa volta, nessa descida. Agora, a segunda operação, no simulador pessimista, que já é pessimista porque pega o pior cenário, ele entrou aqui no 39,10 redondo. Ou seja, essa venda na conta real foi meio ponto melhor posicionada. Porque uma venda, né, a gente quer vender no preço mais caro possível. Então 39,10 e meio é maior do que 39,10 redondo. Por causa desses meio ponto de diferença, nessa volta aqui ele não foi estopado. Ele não foi estopado no break-even financeiro. Então fez a primeira operação pegando a parcial de 4 pontos. E o segundo contrato saiu aqui no stop financeiro diário com 15 pontos. Por isso que deu essa diferença no valor. 150 a mais aqui e essa saída também no break-even na conta real. Não pegou spread, saiu realmente no 0 a 0. Então só nessa operação foi R$10 a mais em comparação com o simulador pessimista. E juntando os R$10 daqui com os 150 desse segundo contrato, deu essa diferença de R$160 positivo para a conta real. Agora eu vou mostrar aqui os parâmetros que eu estou utilizando na versão tendência. 2 contratos, entrada limite com spread positivo de meio ponto, tempo de execução 60 segundos. Se não executar em 60 segundos, cancela a ordem. Stop fixo de perda de 7 pontos, stop fixo de ganho a limite de 20 pontos, realização parcial com 5 pontos, acionamento do break-even. O stop diário de perda R$140 e o stop diário de ganho R$500. E aqui o break-even financeiro, se chegar a R$250 e tiver um declínio no capital de R$50, o robô já é estopado. Foi o que aconteceu. Hoje ele chegou a estar ganhando R$280, teve o declínio de 50, saiu com 230. Por isso que o segundo contrato saiu com os 15 pontos. Quero deixar bem claro que nem sempre a diferença entre conta real e conta simulada vai ser tão grande assim. Igual aqui deu uma diferença de R$160, mas o principal foi aqueles meio ponto de diferença, que na conta real entrou meio ponto melhor posicionado do que na conta simulada. E esses meio ponto foi a diferença entre ter o segundo contrato saindo no break-even e o outro conseguir pegar a tendência com o segundo contrato. Mas a diferença de poucos pontos no spread, igual a primeira operação, o segundo contrato na conta real saiu no 0 a 0, na conta simulada saiu com um ponto negativo. Então o simulador pessimista, como o próprio nome já diz, pega sempre o pior cenário, ele é pessimista.
e por isso que ele é utilizado para avaliar a eficiência do robô. Então é isso, pessoal. O vídeo fica por aqui. Muito obrigado e mais uma vez, prosperidade a todos.